Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos. Será que Paulo mentiu a respeito da ressurreição? É isso mesmo. Deixa eu já ler aqui para você. Deixa eu fazer rapidinho esse vídeo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Assim está escrito no texto da NVI. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. 22. Pois, da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 23. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Bom, conforme esse versículo 23, aqui está escrito, e foi dedicado isso à fala de Paulo, né? Eu vou falar a respeito disso aqui. Então, segundo o que ele disse, só iria ocorrer a ressurreição na volta de Cristo, né? Nós sabemos que Cristo voltou no dia do Senhor. Cristo voltou para o seu tribunal, que aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Mas a religião, 100% dos religiosos, eles não acreditam na volta, que já ocorreu a volta. Bom, se não ocorreu a volta, e Paulo falou que a ressurreição iria acontecer quando Cristo voltasse, então, na verdade, ninguém ressuscitou. Acreditamos, então, conforme os religiosos, que Jeremias, Isaías, Ezequiel, Malaquias, Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, todos esses ainda estão em algum lugar por aí. Algum lugar. Estão enterrados, né? Estão em alguma caverna, alguma prisão espiritual, segundo a religião, né? Aí vem os pregadores da graça, que diz que Jesus já voltou, tal, mas eles não explicam como. Porque para poder falar que Jesus já voltou, você tem que aceitar Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando João disse lá na ilha de Patmos que foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouviu uma voz como de trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, foi quando Cristo voltou. Ele voltou para o juízo do dia do Senhor, que aconteceu entre 66 e a metade do ano 70. Então, nós falamos que Cristo já voltou e nós provamos com o que está escrito em Apocalipse. Os pregadores da graça dizem que ele voltou, mas não mostra como. Não mostra o porquê que Cristo voltou, né? E Cristo voltou, na verdade, para o juízo contra as 12 tribos de Israel, contra a prostituta chamada nação de Israel. Foi para isso que ele voltou. Bom, mas Paulo mentiu a respeito da ressurreição? Claro que não. Porque provavelmente não foi Paulo que escreveu isso aqui. Dessa forma, não. Claro que dessa forma, não. Porque Paulo foi fariseu. Paulo era um conhecedor profundo do Velho Testamento, das leis. Paulo tinha lido Eclesiastes. Paulo tinha lido as passagens que falam que o pó volta ao pó. Paulo leu o livro de Jó, né? Paulo leu, conhecia aquilo ali. Então, como que Paulo iria falar dessa ressurreição que só iria acontecer quando Cristo voltasse? Porque, veja, o próprio Jesus, Yeshua, ele disse isso aqui quando ele estava pendurado na cruz. Lucas 23, versículo 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Versículo 40. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, disse um dos malfeitores, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Versículo 42. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Você do Evangelho Eterno, você sabe muito bem quando o reino de Cristo veio.
né? Quando foi tocada a sétima trombeta, lá em Apocalipse, lá entre o ano 66 e a metade do ano 70, especificamente entre o ano 69 e a metade do ano 70, quando a sétima trombeta foi tocada lá dentro de Jerusalém, e ocorreu o quê? O Cristo passou a governar todos os reinos da terra. Foi quando Cristo estabeleceu o reino dele, a autoridade dele, no espírito, na consciência das pessoas, para saber que havia sido dado fim ao legalismo de Moisés, para mostrar que os tempos de Moisés tinham acabado. Versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que paraíso era esse? Era o reino espiritual. E Jesus mentiu a respeito disso? Não. Paulo falou a mesma língua de Jesus? Não. Porque Paulo falou que o primeiro a ressuscitar era Cristo, e quando ele voltasse, aí sim que ocorreria a ressurreição. Mas aqui não. Aqui mesmo, diretamente, Jesus já falou: hoje mesmo você estará o quê? O meu espírito e o seu espírito, e o espírito desse outro boca aberta, todos nós, os nossos três espíritos estarão no reino espiritual. Hoje mesmo, não era coisa para quando ele voltasse, quando ele ressuscitasse, claro que não. A ressurreição dele foi para cumprir a Escritura. Naquele instante, quando ele entregou o Espírito, quando ele expirou, quando o bandido da direita expirou, quando o da esquerda expirou, instantaneamente os espíritos voltaram de onde eles vieram, ou de onde eles pertenciam e sempre pertenceram, o reino espiritual. Por quê? Porque aí nós vamos para Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Onde está escrito aqui, por acaso, que o pó ia voltar à terra e o espírito ia ficar aprisionado em algum lugar? Onde está escrito isso? Hã? Não está escrito. Ainda mais quando você lê Hebreus 12, 9. E assim Apolo disse: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, os Espíritos são o que de Deus? São filhos. Então, qual é o sentido? Qual é o sentido da fala de Paulo em dizer que só ocorreria a ressurreição somente quando Cristo voltasse? Hã? E por que Jesus de Nazaré? Quem é? Comparando com Eclesiastes 12, 7 e Hebreus 12, 9. Coloca no comentário aí. O que vale mais? O que Jesus falou na cruz ou o que Paulo falou em 1 Coríntios 15, 23? Coloca aí o que você acha no seu pensamento. Paulo falou a verdade ou Jesus falou a verdade? Conforme está em Eclesiastes 12, 7, e o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, Jesus falou a verdade. Conforme está em Hebreus 12, 9, Deus ele é pai dos espíritos. Então, ele sendo pai, como ele é que algum dia passou pela mente dele de deixar os seus filhos, os espíritos, aprisionados em algum lugar? Sendo que os espíritos das pessoas são santo, puro e imaculado. Não tem nenhuma contaminação com o que nós fazemos na natureza carnal. Hã? Então é fácil esse entendimento. É fácil. Você está chamando Paulo de mentiroso? Não, mas esse escrito, quem colocou provavelmente não foi Paulo. Se você não sabe, esses escritos aí passaram por milhões de mãos. Dos copistas, dos pais da igreja, de Constantino, do concílio de Nicéia, dos editores das Bíblias. Segundo fontes, não sei de onde vem, diz que são 5 cartas aos Coríntios, e só tem 2, 1º e 2º Coríntios, e assim por aí vai. Então, confrontando a fala de Paulo com o que está no Velho Testamento e o que está em Hebreus 12, 9, os espíritos instantaneamente, desde o início, desde o primeiro homem que anda na terra,
Sempre aconteceu isso. Por quê? Porque quando você lê aqui Isaías, capítulo 42, versículo 5, você vai ver o que é que acontece, o porquê que os seres humanos estão na Terra, para lá e para cá. Olha aqui, ó. Isaías 42, versículo 5. Deixa eu colocar na Bíblia para você ler direitinho aí. Ó. Olha aqui. Vamos lá? Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, a alma, a vida, e o espírito aos que andam nela. Não tem acepção de pessoas. Então, desde o início da humanidade, sempre houve um corpo, o fôlego de vida, que é a alma, que é a vida, que se acaba na sepultura, e o espírito, que são os seus filhos, tendo experiência de que forma? Na natureza carnal, com prazo de validade, com tempo de permanência aqui. Às vezes uns fica meses, às vezes algum fica poucos anos, às vezes alguém fica com 80 anos, com 100, no máximo 120 anos. Então, será que Paulo mentiu a respeito da ressurreição? Eu, na minha opinião, Paulo não mentiu, apenas Paulo não escreveu isso. Por quê? Porque Paulo viveu os últimos dias. E se Paulo viveu os últimos dias, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, foi derramado sobre ele também. E ele profetizou, ele evangelizou, ele anunciou que a morada de Deus já estava próxima. Que o reino de Deus estava próximo, também conhecido como Evangelho. Então, Paulo, ou ele não existiu, ou com certeza não foi Paulo que escreveu a respeito dessa ressurreição. Uma das duas. Eu, para não arrumar confusão, eu prefiro acreditar que ele existiu, porque lá Isaías tem uma passagem que fala a respeito mais ou menos dele, e que alguém mexeu, alguém surrupiou a verdade desse escrito aí. Alguém acrescentou esse escrito aí para dar a falsa esperança da ressurreição para as pessoas. E as pessoas ficam aí acreditando que vão ressuscitar quando Jesus voltar. Só que ela vê o próprio umbigo, ela se vê no dia dela, ela vê no ano que ela está vivendo. Só que ela esquece de pessoas que já morreram há 2, 3, 5, 6 mil anos atrás. Você entende? Então, se ela colocar a mão na cabeça, ela vai falar, peraí. Então, assim como meu avô e minha avó, meu pai já foi, tá esperando quando o Cristo voltar, imagine então quem morreu há 5 mil anos atrás. Imagine quem morreu afogado na fábula da Arca de Noé. Se os espíritos é filho de Deus, como é que Deus vai deixar o que é dele aprisionado em algum lugar? Né? Então, eu acredito naquilo que foi dito na cruz. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A natureza carnal, não. Porque a natureza carnal foi para o inferno, foi para a sepultura, foi para o Hades. Mas instantaneamente, a hora que eles expiraram, o espírito voltou de onde veio, do reino espiritual. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa simples e humilde mensagem. Será que Paulo mentiu a respeito da ressurreição? Aí você coloca no comentário, fica à vontade o que você acha, o que você pensa. Se você não tiver muito o que colocar, vai dar uma estudadinha primeiro para você também não falar asneira, tá bom? Peço humildemente que você venha curtir, comentar, compartilhar. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que é Cristo, que habita em nós, permitir. Tchau, tchau.